Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o Alexandre, sou evangelista. Quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe, divulga. Estamos iniciando aqui um novo momento, onde vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. O tema dessa noite é: quer ter teu nome marcado na história? Louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina como, e por isso vamos estudar a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 3 ao 9, que vem contar uma história exatamente falando disso. Quero te dizer, e quero neste momento já fazer a leitura da palavra, para nós nos habituarmos ao texto. Marcos capítulo 14, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Versículo 4. E alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Versículo 5. Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestai? Ela fez boa obra. Versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quanto quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8. Esta fez o que podia, antecipou a ungir meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, é interessante notarmos que o texto ao qual nós lemos, ele fala de uma mulher, fala de Jesus e fala de um jantar. Quero te dizer, quero te explicar um pouco da história. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele estava em Betânia. Betânia era perto de Jerusalém, alguns quilômetros de Jerusalém, e era um vilarejo, uma localidade muito importante. A Bíblia vai dizer, então, que Jesus ele vai à casa de um Simão, certo leproso. A Bíblia não diz mais detalhes. Provavelmente foi alguém que foi curado por Jesus. E a Bíblia vai dizer que era um momento de jantar, um momento de comunhão com os seus apóstolos. Eu quero que você imagine um dia do nosso mestre, né? Eu sei que o seu dia é corrido, mas um dia de Jesus era muito mais corrido, né? Jesus, a Bíblia vai dizer que ele operava milagres, maravilhas. Imagina comigo Jesus acordando pela manhã, e logo já tinha uma multidão, e ali ele pregando, ensinando, curando, né? Leprosos, curando paralíticos, fazendo cego ver, surdo ouvir e mudo falar. Esse era o dia de Jesus todo dia. Então era normal uma pessoa chegar no final do seu dia estar esgotado fisicamente e mentalmente. Lembrando que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele, como 100% homem, sentia cansaço. Isso é fato, isso é provado biblicamente. Então, Cristo agora está no momento de comunhão com os seus discípulos e no momento de, digamos assim, de descanso. E a Bíblia vai dizer que ele está na casa deste Simão e ali tem seus discípulos, uma grande, com certeza, mais algumas pessoas. E, de repente, então, a Bíblia vai contar a história desta mulher, porque esta mulher vai chamar a atenção, vai roubar, digamos assim, a cena, porque a Bíblia vai dizer então que ela vai entrar na sala, ela vai entrar aonde era oferecida ali a refeição, o jantar, e quando ela entra nas suas mãos com um perfume de nardo puro, né? E é interessante notarmos isso, né? Porque o vaso era de alabastro, muito caro, e quando ela entra ali, a Bíblia diz que ela vai quebrar então aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e ali com certeza aquele perfume vai descer sobre a cabeça de Jesus, sobre os cabelos de Jesus. Eu imagino até mesmo caindo sobre a refeição de Jesus. Então é interessante notarmos o que essa mulher vai fazer. E é interessante também notarmos, a Bíblia vai dizer que os discípulos vão olhar e falar assim, olha, podia ter vendido esse perfume por mais de 300 dinheiro. O perfume é extremamente caro. E quando você olha para a situação de forma imediata, você vai pensar assim, meu Deus, por que essa mulher fez isso? Não faz sentido você interromper uma refeição e quebrar um vidro de perfume sobre a cabeça de alguém. Isso não faz sentido nenhum. Ali é um momento de refeição, é um momento de intimidade, é um momento do mestre se alimentar, é um momento de descanso do mestre. Então essa mulher vai interromper a situação, ela vai interromper o momento quebrando esse vaso de perfume sobre a cabeça do mestre. Só que é interessante notarmos a reação de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer no versículo 6, e Jesus vai dizer assim, Jesus, porém, disse, deixa, para que a molestais? Ela faz boa obra. É interessante como o mestre não fica bravo. É interessante como o mestre não fica nervoso.
ele vai dizer: pode deixar, ela está fazendo uma boa obra. E eu imagino, de forma até mesmo natural, a reação dos discípulos, pensando: olha, como que ela está fazendo uma boa obra? Ela está desperdiçando, ela está jogando fora um perfume que é caríssimo, ela está incomodando o mestre. Mas é interessante porque a palavra do Senhor ela sempre tem profundidade, né? E quando nós vamos analisar o texto, porque sempre quando analisamos o texto, nós vamos entender a palavra. Uma boa interpretação, ela sempre vai vir de uma boa análise do texto. Quer conhecer o texto, interprete o texto. Leia o texto, interprete o texto. Então Jesus vai dizer no versículo de número 7, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer o bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus está dizendo o quê? Os pobres vocês sempre vão ter. Quando vocês quiserem fazer o bem para eles, vocês sempre vão ter. Mas a mim, vocês nem sempre vão ter. Jesus aqui estava falando da sua morte. Jesus aqui estava dizendo para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ir para o céu e que eles não teriam Jesus para toda a vida. E é interessante agora entrarmos no versículo número 8. Esta fez o que podia. O que ela fez? Ela ungiu Jesus. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus óleo. Não faz sentido nenhum. Só que Jesus agora vai explicar. Ele vai dizer assim: antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus vai dizer que ela antecipou a ungir o corpo dele. É interessante notarmos e entendermos como que era a cultura daquele período. Era muito comum, logo após a morte de uma pessoa, que essa pessoa, o corpo dela, logo após sua morte, fosse ungido com especiarias, com perfume. Só que essa mulher, ela não está indo na tumba de Jesus. Ela não está indo ungir o corpo já falecido de Jesus. Mas essa mulher, ela está indo ungir Jesus vivo. É interessante entendermos esse texto, porque ela não foi depois, ela veio antes. E por isso Jesus vai dizer, ela se antecipou a ungir Jesus. Precisamos entender que Jesus, por muitas vezes, ele dizia que ele ia morrer e ressuscitar. É o caso, por exemplo, que o livro de João vai dizer, versículo de número, capítulo de número 2, versículo de número 19, que vai dizer: e Jesus respondeu e disse: derribai este templo e em 3 dias levantarei. Jesus vai dizer o quê? Pode derrubar esse templo que em 3 dias eu levanto. Jesus aqui não estava falando do templo físico, mas Jesus estava falando do seu templo, o seu corpo. Jesus estava dizendo: pode derrubar esse corpo, mas em 3 dias ele vai ser levantado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou morrer, vou ficar 3 dias morto, mas em 3 dias, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, nós precisamos entender que, quando Jesus está falando para a multidão, falando para todos que ele ia morrer e ressuscitar ao 3º dia, ele estava expondo para todos que isso ia acontecer. Só que não é comum isso, as pessoas têm a compreensão desse texto. Inclusive, era muito comum entre os apóstolos, você analisar o livro de Atos, você vai perceber que havia uma certa dificuldade deles entender que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Havia uma certa dificuldade deles entender isto. Porém, Jesus estava dizendo várias vezes no seu ministério que ele ia morrer e iria ressuscitar. É o caso, por exemplo, de João, seu capítulo de número 8, versículo de número 21 e 22, que Jesus vai falar justamente que ele iria morrer e iria ressuscitar ao 3º dia. Então, essa mulher, ela compreendeu isso. Ela compreendeu uma verdade bíblica, que Jesus iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao 3º dia. E aqui em Betânia, Jesus estava perto do Getsêmani. Jesus estava perto do momento da sua crucificação, da sua morte. Então, o que essa mulher vai fazer? Ela vai se antecipar. Ela não vai esperar Jesus morrer, porque ela sabia que não teria como ungir o corpo dele, porque ele iria ressuscitar. Então, ela vai se antecipar. Ela vai ir até Jesus e já vai derramar sobre Jesus o perfume. E é interessante notarmos que ninguém entendeu isso. Os apóstolos não entenderam isso. Os apóstolos ficaram confusos. Mas essa mulher estava numa dimensão muito maior. Eu acho interessante esse texto, porque por muitas vezes, né, fazendo uma aplicação direta para sua vida, quem sabe as pessoas olham para você e não entendem certas coisas na tua vida. Mas quem sabe como essa mulher você está numa dimensão maior. E é interessante agora notarmos o versículo de número... Glória a Deus, o versículo de número 9. Jesus vai dizer assim, ó: em verdade vos digo que todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. É interessante notarmos que ela vai ungir Jesus, ela vai se antecipar, ela costuma ungir o corpo de Jesus depois. Inclusive, a Bíblia vai dizer que as Marias, quando elas estão subindo ao templo, ao sepulcro, né, para ver o corpo de Jesus, elas estão indo justamente ungir o corpo de Jesus. A Bíblia vai dizer isso no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número
Um que vai dizer assim, ó: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Então elas iam justamente fazer esse ritual de ungir o corpo. Mas é interessante nós notarmos que essa mulher, ela se antecipou a ungir o corpo do mestre. É interessante notarmos que ela se antecipou, ela fez um ato de fé. E agora Jesus está dizendo para ela: olha, aonde este evangelho for pregado, também o que você fez será contado para a sua memória. Então nós entendemos o quê? Que este evangelho hoje ele é pregado no Brasil, ele é pregado na América do Sul, ele é pregado nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania, em muitos lugares, em todas as partes do mundo, esse evangelho é pregado. E a história dessa mulher é pregada. Por quê? Porque ela ficou em memória. A memória dela permanece até hoje. Então, como o tema é como permanecer em memória diante da vida, do tempo, eu quero te dizer, meu amado, o jeito, a forma de permanecer em memória não é construindo grande estátua, não é construindo grandes monumentos, é fazendo a vontade do Mestre, é servindo a Jesus e sempre estando na vontade dele. Quando você entender isso, você vai entender que o seu nome permanecerá em memória e com certeza, se não for lembrado aqui, será lembrado no livro da vida. Deus possa abençoar sua casa, sua família, sua vida. No nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Fique à vontade para usar nas suas pregações, nos seus estudos e que Deus te abençoe no nome de Jesus.